Esperei chegar às 7 horas da noite para esse horário, as aulas, motivos que vocês já conhecem, festa com a maioria de fora. E hoje, ainda mais por ser a primeira aula, estou até sofrendo um pouco, tem bastante gente para a primeira aula, e que eu estou acostumado. Como você já sabe, a primeira aula, né, por norma na faculdade, ela exige que a gente apresente o plano de ensino, bate um papo mais introdutório sobre a disciplina em si. Certo? E aí é neste momento também que eu gosto de saber como vocês estão na faculdade e mais voltados, né, puxamos a matéria, no direito penal, tendo visto que vocês já viram teoria do crime no segundo semestre, certo? E a gente começa, nessa primeira parte, até antes do penal, a gente já começa falando, trazendo uma parte mais histórica da pena em si, né, da sanção penal. E na segunda etapa da aula, a gente já volta com o assunto normal do programa, assunto que cai no programa inclusive. Certo? Então, só para iniciar, vocês já devem ter visto aqui, eu sempre gosto de trazer que eu acredito, eu como aluno eu gostava de saber a data das provas, logo no início até para uma questão de organização, de estudo, programação minha mesmo. Então, eu sempre, a primeira coisa que eu faço é passar para vocês as datas da prova, certo? Nossa primeira prova vai ser dia 1º de outubro, a segunda unidade, dia 3 de dezembro, segunda chamada, espero, não tem ninguém, dia 10 de dezembro, e final também, está aqui de praxe, mas espero que ninguém precise fazer essa prova, certo? Então, essas aí são as datas, como vocês estão vendo também, já devem saber, meu nome é Lion, estarei professor de vocês nesse semestre de Direito Penal 2, né, que as faculdades chamam de Teoria da Pena, e o próprio nome já diz para a gente qual é o nosso objeto de estudo nesse semestre, né? Justamente a pena. E para ser mais técnico, na verdade, a gente nem fala só de pena. Embora o nome dos colegas não concordam com essa nomenclatura da matéria, né? Direito penal, teoria da pena, para mim deveria ser direito penal, teoria da sanção penal. Até porque pena é espécie, sanção penal é gênero. Porque ainda esse semestre, além das penas, vamos estudar também a medida de segurança, certo? E medida de segurança é uma espécie de sanção penal e que faz parte do nosso cronograma. Pena é espécie, sanção penal sanção é gênero. Aí o senhor está fazendo uma analogia com aquela parte da biologia, né? Espécie, gênero, ordem. Show de bola. Aí o que acontece? Vocês estudaram teoria do crime, como vocês já sabem, o Código Penal ele é dividido basicamente em 3 partes, né? Na verdade, em 2, só que nos estudos da doutrina divide em algumas outras partes. A parte geral e a parte especial. A parte geral vocês já iniciaram o estudo, né, em teoria do crime, que é estudo da norma penal, depois estuda a norma, o tipo penal em si, avança para a teoria da pena e a partir do artigo 121 a gente começa a estudar os crimes em espécie, por isso que chama direito penal especial, que vocês vão ver a partir do semestre que vem, certo? Que aí vocês estudam crime por crime. A teoria do crime, vocês viram que é do artigo 1 até o artigo 31, certo? Quando vocês estudam até concurso de pessoas. Não é isso?
a partir do artigo 32, já faz parte do meu cronograma, da minha disciplina, da nossa, esse semestre, que é as penas em espécies. Quando você pega o artigo 32, vocês veem que o Código Penal vai trazer para a gente as penas em espécies, né? E aí, penas e não sanção penal, porque aí ele vai trazer as 3 penas previstas no direito penal brasileiro, né? Que é pena privativa de liberdade, restritiva de direito e pena de multa, que vamos estudar uma por uma, e seus institutos. As cautelares, por exemplo, não é pena. Cautelares não é pena, certo? As cautelares são, como você mesmo trouxe, são medidas asseguratórias da pena, na verdade, do processo penal. Aí já faz parte do processo penal, né? Como uma prisão preventiva, certo? Ou uma tornozeleira eletrônica, certo? Não se trata de pena em si, mas sim de medidas cautelares. É cautelar porque é anterior ao mérito. Pois bem, então, vocês estudaram teoria do crime, e aí eu vou querer saber de vocês agora, né, como é que se deu até para eu sentir. Vocês viram lá, inicia no artigo 1º, lá com o princípio da legalidade, que vamos ver ainda nesse semestre novamente, a gente vai estudar alguns princípios, ainda hoje, certo? Você chegar até concurso de pessoas, certo? Viu? Deve estar esquecido agora. Com autoria, participação. Não aprofundou. Sim. Não aprofundou. Sim, a gente viu. Eu lembro agora, senhor. Pronto. É só para. Falo isso para vocês não acharem até que teve um salto no próprio Código Penal. Né? Tem pessoas que já analisam mais o Código Penal e vai ver que pode estar faltando algo, e aí não seria no caso, vocês não vão ver na minha disciplina. A gente vai iniciar, de fato, com o artigo 32 até o artigo 120. Certo? Pode parecer mais em número de artigos, boa noite. Pode parecer até mais extenso em número de artigos, porque a teoria do crime é do 1 ao 31 e a teoria da pena do 32 ao artigo 120. Certo? Claro que com um pulo lá no artigo 100, quando vai falar de ação penal, que já é matéria, embora esteja no Código Penal, é matéria abordada em processo penal. Vocês estudam lá do artigo 100 ao 106, salvo engano, que é a ação penal. Embora a gente dê uma pincelada, porque tem parte de algum assunto, do último assunto da minha disciplina, que vocês precisam ter um conhecimento, então eu falo de uma forma mais genérica, só para você entender o meu assunto. Certo? Então, vocês estudaram parte do princípio aqui, que vocês já sabem o que é um crime, certo? Isso no conceito mais utilizado, que é aquele conceito analítico, né? A teoria tripartite do crime, o crime sendo fato típico, culpável, certo? Vocês têm ideia do hipercrimes, né? da ideia da legislação que está passando, execução, consumação, e para alguns doutrinadores a ideia do exaurimento. E além, quando vocês estudaram teorias da norma, né? As classificações doutrinárias do crime, certo? Então, possa ser que eu fale alguma coisa aqui, porque eu parto do princípio que vocês já tiveram esta aula, que vocês já viram. Então, eu vou falar algo que, na minha ideia, vocês sabem. Claro, e aqui eu estou pedindo para vocês, se eu falar alguma coisa, que mesmo não sendo da mesma disciplina, teoria do crime, e vocês não conseguirem entender a minha disciplina
por conta de que não estão conseguindo entender algo que já era de outra disciplina, podem me falar tranquilamente que aquilo que tiver ao meu alcance eu vou explicar para vocês, até para não trazer um prejuízo para o nosso aprendizado, certo? Então não tenham vergonha, professor, o que é isso aí mesmo? É teoria do crime, mas eu não lembro, e me explique aí. Claro que eu vou poder dar aula sobre aquilo, mas eu vou explicar só até o ponto de você entender a minha parte, certo? Então não tenha vergonha, não tem problema nenhum com dúvidas, certo? Gosto até da participação na aula, é assim que a gente aprende. Eu aprendo também, vocês aprendem também, certo? Isso aqui é um aprendizado mútuo, embora eu esteja nessa posição de professor, também aprendo com vocês. Todo dia para dar aula eu estudo também, certo? Então, também me considero estudante, certo? Então, basicamente, a priori, é isso. Mas, o que é que vamos estudar, portanto, em teoria da pena? Que seria o plano de ensino. Certo? A teoria da pena, como eu já disse para vocês, ela inicia no artigo 32, se você pegar o Código Penal, vai ver lá, das penas em espécie. Certo? Então, o objeto do estudo da teoria da pena é justamente a pena, né? E sendo mais abrangente a sanção penal. Então, vamos iniciar com teorias legitimadoras. A gente vai tentar entender, na verdade, o que a doutrina e o que o direito penal brasileiro entende ser a finalidade de aplicação de uma sanção penal. O porquê a gente aplica uma pena, certo? E aí a gente vai ver algumas teorias que discutem esses porquês, certo? E aí, vamos estudar as penas em si. A pena privativa de liberdade em todos os seus institutos, né? Com os regimes de cumprimento de pena, que vocês já ouviram falar, vocês conhecem, regime fechado, regime semiaberto, regime aberto, os institutos de progressão de regime, certo? Aí vamos para as penas restritivas de direitos, que são penas substitutivas, né? Em sua natureza. As penas restritivas de direitos, os seus requisitos de aplicação e a sua forma de substituição. Também estudaremos a pena de multa, que, embora tenha um caráter pecuniário, também é uma sanção penal, certo? Posteriormente, iremos estudar a dosimetria da pena. A primeira unidade, basicamente, em seu maior tempo, o maior tempo da primeira unidade é destinado à dosimetria da pena, que nada mais é do que a aplicação da pena, certo? Como é que o magistrado consegue tirar de um crime, de um fato criminoso, e chegar a uma determinada pena, isso em quantidade mesmo, em um determinado quantitativo de pena, certo? Então vamos aprender como é que é feito este cálculo, certo? E aí, embora eu fale o nome cálculo, como a gente vê alguma conta de fato, mas nada extraordinário. O Paulo vai poder ajudar isso bastante. O cálculo ele entende mais do que eu, inclusive. Então, mais a aplicação da pena é basicamente isso. Como é aplicada uma pena
no direito penal brasileiro. E aí a gente vai ver que essa aplicação da pena, né, que eleva o critério da dosimetria da pena, como o artigo 68 traz para a gente vai ver que essa dosimetria ela é dividida em 3 fases. Primeira fase, que a gente tenta alcançar a pena base. A segunda fase, a pena intermediária, que trabalha as agravantes e atenuantes, que vamos estudar todas elas, certo? De uma forma um pouco mais genérica, mas vamos. E a terceira fase, que são as causas de diminuição e aumento de pena, também chamadas de minorantes e majorantes, certo? E aí que se alcança a chamada pena definitiva. Encerrada a dosimetria da pena, a gente geralmente encerra a primeira unidade de dosimetria da pena. E a primeira prova geralmente acontece até aí. Depois de dosimetria da pena, a gente vai estudar no Instituto de Concurso de Crimes. E aí, vocês não podem confundir com o concurso de pessoas. Embora a ideia seja a mesma, porque sempre que o direito penal fala de concurso, ele está falando de pluralidade, certo? Quando ele fala de concurso de pessoas, ele está falando em 2 ou mais pessoas praticando o mesmo fato delituoso, certo? E quando a gente fala de concurso de crimes, concurso de delitos, que aí já é a nossa disciplina, a gente está falando em uma pluralidade de crimes, certo? Uma única pessoa praticando 2 ou mais crimes. Que aí tem 3 espécies previstas no direito penal brasileiro. A gente vai ver o concurso formal, o concurso material e o crime continuado. Depois passamos para a suspensão condicional da pena, certo? Estou dando só um panorama do que, quais são os nossos assuntos neste semestre. Depois a gente passa para o Instituto da Suspensão Condicional da Pena, que também é chamado de sursi penal, certo? Que é uma espécie de suspensão da pena para aplicar penas, em sua maioria, as penas restritivas de direito. Temos também o estudo do livramento condicional, que é um outro instituto, né, que é a ideia de política criminal de esvaziamento do cárcere, né, diante desse cenário que temos aí da população carcerária brasileira, esse cenário terrível. Então, uma das formas em que o legislador e o governo encontra é justamente a criação de políticas, chamadas políticas criminais. Embora nosso objeto não seria o estudo em si de políticas criminais, porque isso já é mais para a matéria de criminologia, que infelizmente acredito que não temos, né? Na maioria das faculdades não tem criminologia. Eu acho que hoje, né, é a matéria mais importante que discute o crime em si, é a criminologia. Infelizmente não temos poucas universidades, eu não sei, talvez aqui, eu acho que só a UFBA tem a criminologia em sua grade. As outras podem ter até mais como optativa, e que os alunos acabam às vezes não fazendo, até falta de informação. Mas a criminologia não faz parte do nosso cronograma, certo? E aí eu falei de livramento condicional, e vamos estudar também os efeitos da condenação, certo? Que aí a gente pode dividir em efeitos genéricos, efeitos específicos, confisco alargado, como vamos estudar um por um, os efeitos que uma condenação penal, que uma sentença penal condenatória traz para aquele indivíduo, certo? Então, ele foi condenado, aplicou uma pena, certo? Mas, para além da pena, o que pode ainda acontecer com este indivíduo? Isso a gente estuda lá em efeitos da condenação. Além de efeitos da condenação, teremos medidas, teremos
medidas de segurança, que é justamente uma espécie de sanção penal, certo? Como eu falei no início, sanção penal, pena e medida de segurança. As medidas de segurança nada mais são do que medidas, sanções aplicadas para aqueles inimputáveis em decorrência de doença mental ou até a semi-imputabilidade, certo? Que vocês estudam lá no artigo 26 do Código Penal em teoria do crime, certo? Então, o conceito de imputabilidade, né, que é elemento constituidor da culpabilidade, que é elemento constituidor do crime, vocês estudaram lá, mas a gente volta um pouquinho só para aprendermos medidas de segurança. E por fim, depois de medida de segurança, estudaremos o último assunto do semestre, que é a extinção da punibilidade, certo? A extinção da punibilidade, porque quando falamos de pena e da possibilidade de aplicação de uma pena no direito penal brasileiro, é porque o Estado ele tem o direito, né? Isso é até criticado, o direito de punir, que é o jus puniendi estatal, certo? E se surge esse direito de punir, por algumas circunstâncias, esse Estado pode perder esse direito de punir, certo? Esse momento da punibilidade. E justamente essas circunstâncias que geram essa perda do direito de punir do Estado é justamente as extinções da punibilidade, que é uma das hipóteses, né? E a última que vamos estudar é justamente a prescrição, certo? Mas a gente vai ver como que está prevista no artigo 107 do Código Penal, né? As extinções, que vai ter a morte, a anistia, a graça, indulto, que vocês escutam falar bastante, embora não tenham uma visão muito deturpada do que de fato seria. Oi? Que é prerrogativa do Poder Executivo, né? Do presidente. Isso, por decreto presidencial. Congresso. Exato. E aí, a decadência, certo? Perdão judicial, perdão do ofendido, renúncia. E a prescrição. A prescrição, embora, se vocês pegarem o artigo 107, ele esteja lá. Prescrição, decadência e perempção. Certo? Eu destaco a prescrição e deixo ela por último, porque além de ser, ao meu ver, a mais importante, a mais trabalhada na prática, no dia a dia, certo? Isso da advocacia, eu falo da advocacia por ser advogado, mas do judiciário como um todo, né? Do judiciário penal. A prescrição é o mais extenso, certo? Em uma aula eu consigo falar de todas as outras. A prescrição eu preciso de umas 3 aulas só para falar de prescrição, certo? Então, por ser o mais extenso, eu acabo destacando e é o que demanda um pouco mais de raciocínio, por ter uma complexidade maior, mas nada também fora do comum que a gente não consiga compreender. Isso, se a gente conseguir, estou falando isso, se a gente conseguir chegar lá no final, dentro do cronograma, né? Porque vai acontecendo várias coisas, tem a questão do SEMPEX, que esse semestre, infelizmente, eu falo infelizmente porque quando eu perco uma aula, eu fico bastante triste. Geralmente o SEMPEX é quinta, sexta e sábado, não é isso? Esse semestre, salvo engano, vai ser quarta, quinta e sexta. Aí, justamente porque eu estou dando aula quarta-feira,
o Sempex vai ser quarta e eu não vou, não tem isso aí, não tem aula, né? Não sei se é faculdade, digo lá. Passos e Santos, me lembra alguma coisa? Ok? Passos e Santos. Passo de Santos, sim, meu escritório. Ah, pronto, eu disse que você de algum lugar. Muito obrigada. Aí o que é que acontece? Eu vi fazer o que, amigo? Aí o que acontece? Sou laranjado. Não sei se vocês já tiveram essa formação. Esse semestre vocês vão ter, né? Nós teremos uma semana de práticas. Né? Semana de prática que vai ser em setembro. E nessa semana de prática, os professores, e aí nenhum professor, pelo que eu entendi, vai dar aula assim, vai trabalhar alguma coisa mais prática, alguma que a pedagogia chama de metodologia ativa. Né? E aí eu acredito que a nossa atividade, essa não seria programação não, mas eu acredito que eu vou jogar a nossa atividade qualitativa justamente para essa semana, para essa atividade, e aí o que vocês acabarão de fazendo em sala, mais para frente eu explico como será essa atividade, certo? No decorrer, ainda está cedo, ainda é semestre que, o mês que vem, acho que dia 8, 9, dia 10, o nosso será dia 10 de setembro. É, um pouquinho mais de um mês, né? Só que aí a gente conversa depois sobre essa atividade, certo? E eu acredito que, e aí vai ser na semana, né? 8, 9, 10, 11, 12, de 8 a 12. Então, nessa semana, em todas as disciplinas, vocês devem fazer alguma coisa. Isso não quer dizer que vai ser atividade qualitativa de todos. Os professores colocam atividade qualitativa, no caso, avaliam nesta semana, se quiser. Eu poderia passar outra atividade e nessa atividade que a gente faria do dia 10 de setembro, ser uma atividade apenas no dia mesmo, mas sem ser avaliada com nota, certo? Mas eu acho que, no meu caso, eu vou deixar sendo uma avaliação mesmo qualitativa. Me digam aí, vocês estudam por onde? Livro e aula sua. Suas indicações. Diga logo a ele, se puder anotar aqui. Vocês têm o costume de ir no livro, né? Que o professor indica. Ele tem vários Vou lá. falar aqui o que a faculdade indica, eu posso falar outros, mas sempre botando aquele que vocês tenham acesso na biblioteca, certo? Mas por que eu estou perguntando isso? Essa já é, eu acho que aqui na faculdade, eu acho que é a 7ª turma que eu dou aula, e eu sempre gosto de perguntar isso porque as pessoas hoje, infelizmente, né, não têm o hábito da leitura de doutrina, certo? De doutrina. Não estou falando de leitura de outra coisa, mas de doutrina. Eu acho importante, porque muitos alunos eles ficam restritos, por vezes, a slide, que no meu caso não vai ter, porque eu não trabalho com slide, certo? Ou só o que o professor anota na sala, ou dita, e aí estuda para o caderno. Só que, por mais que eu fale aqui, nunca vou conseguir falar e trazer uma profundidade que você pegar uma doutrina, vocês terão, certo? Aqui é a base. É a base. É a norma geral. Mas vocês têm que pegar uma doutrina e para ter até uma visão crítica, certo? Em questões discursivas, é com essa leitura que vocês conseguem se dar bem. E quanto mais a gente lê, mais a gente consegue escrever. Certo? Então, crie esse hábito, e aí eu não estou falando nem da minha disciplina em si, crie esse hábito
na faculdade, para o curso, certo? Porque quando você chegar lá, muitos vão fazer o AB. Sei que tem alguns que dizem assim, pessoa não vou nem fazer o AB e tal, eu quero fazer só para ter a graduação. Mas eu acredito que a grande parte vai fazer a prova do AB. E essa leitura ajuda bastante, principalmente na segunda fase, certo? Que a prova é toda discursiva. Então, essa base, esse raciocínio crítico que os livros trazem para vocês, é interessante vocês adquirirem, certo? E aí, uma outra, já falando do livro, uma outra dica, um conselho que eu poderia dar para vocês é sobre código. Hoje eu vejo muitos, eu peço para ler, sempre que eu vejo, eu peço para ler código, o aluno vai abrir o código no celular, certo? Não tem problema não, não tem problema nenhum com isso. Mas, para vocês, isso não é bom. Eu sei que alguns vão dizer para o professor, mas um vadimeco é caro. De fato é caro. Certo? Eu não estou com condições de comprar agora. Tranquilo. A gente usa a ferramenta que temos, né, em mãos. Mas os que podem, certo? Se conseguir, sempre tragam para a aula. Sei que é pesado, mas o livro físico, certo? O código físico. Por quê? É aqui que vocês aprendem a mexer, a manusear o código. Pode parecer como é que eu não vou saber abrir um livro. Mas tem pessoas que têm dificuldade. Certo? Por vezes eu peço assim, professor, abre aí a lei e tal. Onde é que eu acho? Como é que eu acho aqui? Onde é isso? Não sabe? Então aqui é o momento de a gente aprender até isso. Porque quando a gente chegar lá na segunda fase, que é o único livro que você vai poder estar em mão, que é o vadimeco, certo? Quando você vem procurar lei, como você já tem aquela facilidade que você já manuseou durante a faculdade toda, você já consegue manusear. Boa noite. Boa noite. Buenas noches. Aí você que gosta de falar. Boa noite. Não acredito nisso não. Pô, quarta-feira, descansou 2 meses, sem fazer nada, assistiu Vale Tudo, de noite. Vocês relataram, né? Vai perder a noite ótima agora. Pois é. E aí, sejam bem-vindos de volta. Boa noite. Eu gosto de estar bagunçando mesmo. Acorda! Gosto de estar bagunçando. Agora o bicho vai pegando cada vez mais, né? Sejam bem-vindos de volta. Penal e esse bigorete é massa, não foi? Bigorete ficou massa. Brincadeiras à parte, me dizer um oi, tá? Dizer a vocês que a gente já está com planejamento a todo vapor para esse semestre aí, 2025.2. Tudo planejadinho, tudo esquematizadinho. Hoje é minha vinda aqui para dizer um oi, para deixar um beijo, dizer que estava com saudade e dizer que, como sempre, a gente está à disposição para vocês precisarem todos os dias da instituição, tá? Como sempre, eu, Isabelle, Proginalva, precisando de qualquer orientação, início de semestre, período de adaptação, sempre tem. Agora vocês não são mais calouros, são veteranos, já estão tirando onda, então já conhecem muito dos processos institucionais, dos processos acadêmicos, mas mesmo assim, ratifico que estamos à disposição de vocês. Tá? E não esqueci não, sobre o curso de ética, depois eu venho ajustar com vocês qual o melhor formato que vocês acham, que eu prometi semestre passado, lembra disso? Então eu vou acertar com vocês se vai ser online, se vai ser presencial, e vocês vão me dizer se vocês preferem no decorrer do semestre, ou se vocês preferem que eu faça no formato de curso de férias. De todo modo, com a carga horária e tudo conforme foi prometido para vocês, tá? Não fiz agora nas férias, porque já tinha um planejamento de outros cursos, mas, de qualquer forma, o curso vai ser para vocês, conforme acordado. Eu venho aqui e vocês dizem, eu quero agora, quero sábado, quero à noite, online, presencial. Vocês que vão dizer, porque vai ter que ser no turno, né, ou no horário oposto das aulas para não prejudicar. Tá bom? Tranquilo? Fiquem com Deus, excelente semestre a todos, estou à disposição. Professor,
Parabéns pelo início aí das aulas, boa sorte. E jogador para esse dia, vai pegar uma virada no Saci. Jogador aí, viu? Tchau, gente. Boa noite pra vocês. Até logo. Esse é meu compromisso. Vamos lá. Não é tão complicado assim não, né? Voltando, tá? Não vai de meco. Pronto, então eu acho interessante vocês já, aqueles que têm, né, já trazer para mim manuseando este livro, certo? Quanto à doutrina que vocês podem estudar, basicamente eu vou falar hoje aqui. O senhor vai anotar na lousa? Posso anotar? Deixa eu ver se eu... A bibliografia básica que é prevista no plano de ensino da faculdade, eu prevê aqui 3 livros, né? Um deles é o do professor Rogério Greco, que vocês já devem ter ouvido falar, certo? Rogério Greco, certo? É um livro muito bom para aqueles que já tiveram contato em teoria do crime, certo? Que é o mesmo livro, certo? Que vai estar lá na parte geral, é o mesmo livro que vocês estão em parte geral. Vocês só vão dar a sequência de onde vocês pararam. Então, o professor Rogério Greco tem um livro, Curso de Direito Penal. É um livro muito bom e é bom para o estudante, principalmente nas turmas iniciais, porque ele tem uma linguagem mais tranquila, certo? Tem uma linguagem mais fácil de se entender. Então, é um livro que eu, embora esteja aqui também, mas que eu também indicaria se aqui não estivesse, certo? Um outro livro que é bom também, embora eu não utilize isso no meu dia a dia, mas é um bom livro também, que é o do professor Guilherme Nutti. Isso eu conheço. Certo? Guilherme Souza Nutti. O livro do professor Guilherme Nutti também é um livro com uma linguagem tranquila. Todos os dois têm no portal, né, na biblioteca, então se todos têm acesso. E esses 2 livros podem ser utilizados tranquilamente por vocês. O outro livro que é aqui indicado, e esse aqui é voltado mais para a parte de aplicação da pena, é a do professor Rodrigo Roig, que é o livro... É um livro que ele fala de aplicação da pena, que é justamente o que vai tratar daquela parte da dosimetria que a gente falou no início, certo? Então, esses 3 livros estão presentes no portal, aqui no plano de ensino, né? E na biblioteca de vocês, é a biblioteca virtual, que vocês podem estar estudando tranquilamente, certo? Além desses livros, professor, teria algum outro que você indicaria? Sim. E aí, livros que eu até gosto bastante, que seria, eu não sei, eu acredito, deixa eu ver se, eu não sei se tem, eu não sei se tem na biblioteca, que é o professor
César Roberto Bittencourt, certo? É um livro excelente. O livro que eu deveria, eu mais utilizo. É um livro excelente, só que o professor César Roberto Bittencourt, quando vocês pegam um livro de direito penal, vocês procurarem na internet, eles podem ter assim: Tratado de Direito Penal, Curso de Direito Penal, Manual de Direito Penal, certo? Às vezes vocês veem com essa nomenclatura. Quando ele é um manual de direito penal, ele é um pouco mais simples, certo? É um pouco mais voltado para concurso, que é um pouco mais objetivo, certo? Aí, se vocês pegarem um curso de direito penal, certo? Como é o professor Rogério Greco, de Luiz Regis Prata, que é um excelente livro também, ele já traz um aprofundamento melhor. E se for um tratado de direito penal, certo? Ele já é um pouco mais prolixo. Agora, para a sua prova aí, desses 4... Qualquer um que eu estou falando aqui, qualquer um você consegue. E a prova também é importante. Certo? Então, o professor César Roberto Bittencourt é um excelente Já que não dá tempo de ler tudo. livro. Não, dá tempo, não vai dar. Isso aí é um fato, que não vai dar tempo de você ler. Aí tem que escolher um. Certo? Então, o professor César Roberto Bittencourt é um excelente livro. Só que tem pessoas que, se for pegarem inicialmente, tem uma certa dificuldade, porque ele tem uma linguagem um pouco mais prolixa, ele é bem mais denso. Certo? Embora tenha outros piores, como o professor Juarez Silva dos Santos, o professor Juarez Tavares, que esses aí eu nem vou falar, que aí já é bem mais complexo e difícil até de achar. Certo? E, além de César Roberto Bittencourt, que eu poderia falar para vocês aqui, é só para dar uma margem de estudo, certo? Maior. Isso quer dizer que vocês têm que estudar por todos, até porque, em sua grande maioria, todos vão dizer quase a mesma coisa, certo? Só o de Rodrigo Roig, que ele é destinado à aplicação da pena. Esse daqui. Ele tem um livro de execução, mas o que indico aqui é o da aplicação da pena, certo? Que ele vai tratar mais da dosimetria da pena. E, igualmente da dosimetria da pena, é um livro que eu trabalho bastante, é o livro do professor Ricardo Schmidt, eu acho. Professor Ricardo Schmidt. Eu acho que esse livro é bem dele aqui, não me recordo agora. Certo? Que é um livro voltado também para a aplicação da pena, que é o livro Sentença Penal Condenatória. Aplicação da pena, sentença penal condenatória. Eu trabalho bastante com ele. Isso não quer dizer que, se você não tiver ele, é porque não tem aqui. Então, não sei, foi isso. O professor Rodrigo Roig, que é um excelente professor e um excelente livro, vocês conseguem também. Só que o professor Ricardo Schmidt eu também gosto. Tenho ele e gosto de trabalhar com ele, é uma linguagem bem tranquila. E o professor Ricardo Schmidt, ele é juiz de uma vara penal em Salvador, certo? Então, é muito prático aquilo que ele de fato aplica, inclusive ele traz modelos de sentença, certo? Que é o que a gente aprende a fazer aqui na aula de uma forma bem mais genérica, mas o que a gente aprende a fazer na dosimetria da pena é aplicar uma sentença penal condenatória, certo? Então, o professor Ricardo Schmidt, ele traz... Esse aqui é, prof?
Ricardo Augusto Schmidt. Pena direito da Jusport. Da SH. O nome tá certo? Não. Oi? É SHMI2T. Não tem SH. É. Só pra você. Não, peraí. SCH. Tá? Não tem I. Não tem I. É SCH. Não tem esse I aí. SCH. Tem certeza? Que não tem o Aqui. Tá dizendo? Pronto. Enfim, é Schmidt. C. Certo? Esse Então, não. eu lembro que vocês, aqueles que tiverem acesso, Só... bastante didática. Só tome cuidado, porque com todos aqui, eu falo com todos. Por isso que é até bom vocês olharem toda a faculdade sempre vai estar atualizada. Certo? A faculdade sempre vai estar atuando, né? E aí o que acontece? Muitos têm já o físico, só que 2022, Será que tem no Unimestre? 2020, se você não tem uma base, você pode estudar, mas você tem que ter uma base. Porque aquilo que você sabe tem uma alteração legislativa, certo? Você já tem que dar ciência, porque senão você acaba estudando errado. E recentemente, de 2019 para cá, teve bastante mudança, principalmente em teoria da pena, em execução penal, certo? Então, só tome cuidado com essas leituras, com esses livros que vocês conseguirem, certo? Esses são basicamente livros que vocês podem utilizar. Além desses aqui, vocês podem ter livros registrados, que é excelente, professor Paulo Queiroz, Cláudio Brandão, mas isso aí é básico. Dá para vocês estudarem tranquilamente durante todo o semestre. Só tem 2 livros que eu queria indicar para vocês como leitura. Não seria leitura obrigatória, porque leitura obrigatória é chata. Certo? Mas se eu pudesse falar para vocês, pelo menos 2 livros a título de penal, leiam durante a faculdade. Certo? E aí, vocês podem anotar aí, Introdução Crítica, são livros pequenos, né? Certo? Isso eu falo que às vezes até não tem nem tanto a ver com a minha disciplina, mas é só para trazer essa visão crítica do direito penal para o curso de vocês, certo? Que é a Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro. Esse aqui não tem, não. Introdução Crítica ao Direito Penal Brasileiro, que é do professor Nilo Batista. Nilo Batista, livro pequeno também. Tranquilamente, uma semana você tem. Nilo Batista. E o outro, você já deve ter ouvido falar, e se não ouvir agora, que é justamente 2 delitos, 2 delitos. É de Becaria esse? De César e Começar. É Becaria o nome? Becaria. 2 delitos e 10 penas. De César Becaria. Na verdade, o nome dele é César Bonessana, né? Marquês de Becaria, só que ficou Marquês de Becaria. Ele que começou a ter pena da galera, né? Oi? Ele que começou a ter pena da galera, porque a pena era muito severa, né? Exatamente. César no iluminismo. Então, Becaria a gente já consegue ver um pouco mais na nossa disciplina, pelo menos assim, a pano de fundo, certo? Porque Becaria que traz a ideia de humanização das penas, né? Lá no iluminismo.
certo? E aí é um livro bastante estudado, não só em graduação, mas discutido até de pós. É de domínio público, né? A gente acha ele de graça na internet. Acha na internet. O direito da pena acha na internet tranquilamente. Eu baixei na internet. Acha tranquilamente. Introdução crítica ao direito penal brasileiro, eu acredito que se você encontrar. Certo? Mas é um livro bem bacana e que dá uma ideia do direito penal e que dá uma ideia também do direito como um todo. Traz uma visão crítica. Seria, eu acho, interessante que vocês tenham uma olhada. Certo? Então, esse basicamente é o nosso cronograma. Esquecendo de falar uma coisa. Direito penal. O senhor leu todos esses livros aí? Todos? A gente lê grande parte porque vai lendo, na verdade. Fazendo consulta, né? A gente vai lendo e acaba lendo bastante coisa, né? Mas esse livro tem um livro todo desse daqui para ler todo, não. A não ser esses menores, como passei para O vocês. senhor é da área, ciências criminais, né? Oi? O senhor é da área, ciências Sim. criminais, né? Pós-graduação. E o senhor nem se apresenta, né? Para dar uma segurança assim pra gente. Os tranquilizem, por gentileza. Devido à sua metodologia, algumas pessoas já traumatizaram a gente vai daqui com medo deles. Aí eu queria pedir para o senhor tranquilizar a gente, explicar como é que vai ser. É um currículo tão bonito, deveria falar, né? O que é que falam de mim? Isso é para que o senhor, sua metodologia é muito rígida, que o senhor vai pegar bastante no pé, e que suas provas são bem difíceis, Ai, meu Deus. que o senhor é bem exigente, Vixe. bem carrasco. Sério? Calma lá. Exigente. Eu acho que todos nós devemos ser. Certo? Inclusive vocês com vocês mesmos. Então, exigente, eu diria até que não é nem um defeito. Carrasco, eu não me coloco nesse lugar. Certo? Eu não posso falar para tranquilizar vocês. Interessante. Questão de metodologia, como você falou assim, metodologia é o ponto que eu dou. Certo? Vocês nunca podem perguntar ao aluno que for, ao que perdeu. Nunca vão ver nada na prova que eu não falei nada. Isso aí, não. Não estou falando de outros professores, enfim, cada um tem sua metodologia, eu não estou aqui para julgar ninguém, quem sou eu. Certo? Mas, talvez, a gente acabe se acostumando com alguns vícios, certo? Eu falo isso porque eu fui da luta também. Até hoje eu fui, mas a gente acaba se acostumando, isso eu falo na graduação, a gente acaba se acostumando com alguns vícios que em algumas disciplinas a gente vai tendo, certo? O que às vezes pesa a maioria das pessoas que fala que eu sou carrasco, certo? É por conta. Tem aquele vício de pesca, que você vai perceber que eu É tipo, virou popular. já tenho. Não,
O senhor também toma o celular e coloca ali em cima da mesa? Não precisa disso. Não Não, chega só pra tanto. saber mesmo, galera. Não chega Gente, tanto. tá baixo. Mas eu não dou esse espaço, certo? Eu nunca tomei uma prova. Eu nunca tomei uma prova, mas eu não dou esse espaço. Então, muitos, às vezes, não estudam, aí chega na prova, como eu não dou esse espaço de pesca, a lógica é ir mal. Não vem para aula. Uma coisa que eu já tem uns 3 semestres que eu não faço chamada. Certo? Não faço chamada. Por razões que não vem ao caso. Hã? Mas eu não faço chamada. Mas eu acho que esse semestre eu vou voltar. Essas foram sorteadas. Mas não tem problema nenhum, né? Todos vêm. Certo? Só se preocupa quem com chamada, quem não vem para aula. Certo? E exigir, claro, se eu dou, eu cobro, boto na prova. Certo? E aí a gente vai trabalhando. Claro que geralmente na primeira sim, as pessoas tomam aquele baixo. E isso é essencial, gente. A gente não pode levar a faculdade toda e você chegando no 10º semestre, naquele opa do primeiro semestre, certo? Eu falo porque eu fui aluno também e no primeiro semestre é aquela loucura, né? Aí a gente vai ali, aí se a gente for assim, a gente empurra o primeiro semestre, empurra o segundo com a barriga, o terceiro, o quarto, chega no 10º, vai fazer o AB, pau, ferro. Lá no 10º, quando vocês tomarem ferro e pegarem 5 questões de direito penal, da OAB, uma coisa que teoria da pena, errei as 2. Sabe quem vocês vão colocar? Não vai ser você. Você vai dizer que a culpa foi do professor. Certo? Nunca, eu falo também, a culpa foi do professor, Eu não coloco. que não vinha, que não deu assunto, que não cobrou superficial. Então, o momento de errar, de fato, é aqui, certo? Esqueçam isso. Não estou aqui para atrapalhar a vida de ninguém, certo? Não tenho essa questão, eu não estou aqui para atrapalhar a vida de ninguém. Muito pelo contrário, eu quero que a gente saia daqui do semestre melhor e aprendendo, certo? Vocês aprendendo comigo, eu aprendendo com vocês, como disse, todo semestre eu aprendo também, certo? Então não estou aqui para trabalhar a vida de ninguém. O que puder ajudar, eu ajudo. Mas se ajudem também, né? É igual aquele cara que cobra de Deus que não ganha na Mega Sena, mas pelo menos nunca faz nenhum jogo, né? Então, se ajudem, estudem. Professor, estou com dificuldade. Vocês vão ver, eu chego cedo. Cedo eu estou aqui. Começo 7. Professor, na aula passada você falou isso aqui, eu não entendi. Eu explico tranquilamente. Sei que tem gente que tem vergonha na aula. Eu mesmo não gostava de perguntar. Mas isso é uma coisa minha. Não tem problema nenhum. Perguntem. Se eu puder repetir 30 vezes, eu repito, até eu esgotar a forma de eu não saber mais explicar. Certo? O senhor manda mais direto? Não. E como é o nome? Se não tiverem, não quiserem perguntar na aula mesmo, podem vir perguntar depois. Ou até me manda uma mensagem, eu posso fornecer no WhatsApp, vou responder na hora que der, se for possível, claro. Mas eu tiro a dúvida tranquilamente. Professor, tem algum outro texto que você poderia passar para ajudar a gente? Pode passar algumas questões, eu posso fazer isso. Passar algumas questões, 2 ou 3 questões, quando encerrar o assunto, certo?
Às vezes eu faço isso, quando encerro o assunto, eu posso passar 2 ou 3 questões para vocês responderem, botar no material de apoio, para vocês responderem em casa, certo? Da forma como eu cobro na prova, questões que eu poderia botar na prova, para vocês já se familiarizando com como é de fato que eu cobro, certo? Então, tirem isso da cabeça. Todo semestre eu inicio com esse peso nas costas. Você não é a primeira a fazer esse questionamento, certo? Todo semestre eu já inicio essa minha fala, já de prática, faz parte até do plano de ensino, eu acho. Não estou, volto a dizer, não estou aqui para atrapalhar a vida de ninguém, certo? Contem comigo e se preocupem em estudar e aprender. Que a gente desembola o resto lá no final. Nota é consequência. Nota é consequência, certo? Se eu pudesse fazer a prova, não, porque eu acho que prova, nota não avalia tudo, certo? Mas ainda é um método avaliativo que o MEC exige. Então, tem para onde ir. Eu tenho que fazer prova e corrigir a nota. Mas a nota vai ser consequência. Claro que às vezes chega no dia se eu estava mal, não consegui, estudou e não conseguiu, mas eu sei, por isso que eu falo da questão da presença, eu sei quem é que vem, posso mostrar para o nome de todos no decorrer do semestre. Eu vou perguntando, vou gravando aqui, mas eu sei quem é que vem para a aula. E isso, de fato, eu sou chato. Isso, de fato, eu sou chato. Mas chato no sentido não que eu vou lhe reclamar. Mas se você precisar lá no final, eu vou lembrar. Certo? Então, por favor, venham para a aula. E o resto a gente resolve depois. Certo? 8 horas. Uma outra coisa. Vocês vão perceber que no intervalo, de fato, cumpre o horário. O intervalo são 10 minutos. Então, vou liberar vocês 8 horas, 8h10, em ponto. Eu inicio a aula. Então, eu acho que tá errado, tá 8h25, desculpa, viu, prof? O seu tá 8h25 ou o meu tá errado? O meu tá errado. Por isso que eu perguntei, me perdoa. É 8 horas. É, o meu tá errado, eu vou consertar aqui. 8 horas eu tô de volta. 8 horas. Ah, é, 8 horas. Oi?